Nutri, muitas vezes nesse processo, então, quando a gente toma a decisão de fazer o mestrado, a gente se sente um pouco perdido na fase de encontrar um orientador. Então, em algumas instituições, eles pedem que no projeto de pesquisa a gente já sinalize ali, coloque ali sugestões de um potencial orientador, de 1 ou 2 orientadores, tá? E esse processo de encontrar um orientador, muitas vezes as pessoas se sentem um pouco perdidas. E eu falo isso porque eu me senti assim, eu não sabia nem por onde começar. E aí, na época, o que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte: eu preciso me apresentar para esses professores, então eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu não conhecia ninguém na universidade, então eu fiz na Faculdade de Saúde Pública da USP, eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum professor, então eu falei, vou tentar. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz foi exatamente a primeira coisa que eu coloquei aqui, então a primeira maneira. Então, foi por e-mail. Então, eu entrei no site, eu coloquei e-mail, mas é óbvio, né, que eu encontrei esse e-mail de alguma forma, mas eu entrei no site da Faculdade de Saúde Pública da USP, então eu já tinha uma faculdade em mente, já tinha uma faculdade onde eu gostaria de fazer o meu mestrado, porque era a Faculdade de Saúde Pública era o meu sonho, era a minha faculdade dos sonhos, então eu procurei nessa universidade, então entrei no site da Faculdade de Saúde Pública da USP, procurei pelo nome dos orientadores, verifiquei as linhas de pesquisa desses orientadores também, e aí depois que eu identifiquei qual era o orientador que mais se encaixava comigo, eu mandei os e-mails. Então, eu não mandei e-mail somente para um orientador, mandei para 3 ou 4 orientadores. E aí, a minha orientadora, né, a professora que foi minha orientadora ao longo do mestrado e doutorado, me aceitou. Claro que não foi assim, né, simplesmente me aceitar. Eu tive que fazer todo o processo seletivo, e aí depois, na última etapa, que eu tive a entrevista com ela, e aí deu tudo certo. Então, por e-mail. Então, eu sei que às vezes você pode pensar assim, nossa, mas que vergonha de ficar mandando e-mail. Gente, você precisa mandar um e-mail se apresentando, dizendo então quem você é, que você deseja participar do processo seletivo na faculdade, no programa X, que você se identificou com a linha de pesquisa desse orientador. Então, você vai redigir um e-mail se apresentando, tá? Então, esse e-mail, é claro, precisa ser muito bem escrito, tem que tomar cuidado com errinhos de português, pelo amor de Deus, tá? Mas mande um e-mail se apresentando e não se preocupe, né, de ficar pensando assim, ai, que vergonha e tal. Gente, não adianta, a gente tem que ir na cara de pau mesmo. Até um dia desses, no meu Instagram, uma seguidora, ela falou, né, do processo dela de encontrar um orientador e ela fez exatamente a mesma coisa e deu super certo. Então, precisa colocar a cara ali, tá? E ir em frente, porque vai dar certo, tá? E aí, uma coisa que eu sugiro é que você não mande e-mail somente para um orientador. Então, precisa ter várias possibilidades. Então, não pense somente em um orientador. Pensa em mais de um, tá? Porque se por acaso aquele orientador que você pensou inicialmente, sei lá, ele não tem uma vaga disponível, então pelo menos você tem uma outra opção ali, tá? Uma outra ideia é você tentar fazer uma disciplina como aluno especial. Então, as universidades, então, geralmente, elas disponibilizam um edital. Então, existem algumas disciplinas que você pode fazer como aluno especial. Então, o aluno especial, basicamente, ele vai participar da disciplina, ele vai ter os créditos, vai fazer todos os trabalhos, e quando ele ingressar no programa, ele vai poder utilizar esses créditos, certo? Então, você também, inclusive, pode, no seu e-mail na busca de orientador, você pode também falar que você fez uma disciplina X como aluno especial, se for o caso, enfim, tá? Quando você faz uma disciplina como aluno especial, você vai ter contato com o professor da disciplina, você vai ter contato com os alunos que já conhecem o seu possível orientador, quem sabe, e aí é uma oportunidade de você estar mais próximo ali do seu orientador. Então, ao final da disciplina, você pode conversar com o orientador, se apresentar, dizer que você tem interesse em fazer o seu mestrado, que você gosta muito da linha de pesquisa dele, enfim, você vai se apresentar. Isso dá certo também. Eu não fiz dessa forma, como já falei, eu me apresentei por e-mail, mas eu tenho uma amiga que fez dessa forma também, inclusive outras pessoas, né? Mas eu tenho uma amiga bem próxima que fez dessa forma. Ela fez uma disciplina, e aí, ao longo da disciplina, ela se apresentou para o orientador, surgiu a oportunidade de entrar para o grupo de pesquisa do orientador, e hoje ela está prestes a defender o seu mestrado. Então, também é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, caso você não consiga se inscrever como aluno especial, é participar de uma disciplina como aluno ouvinte. Nesse caso, você também vai ter que usar a sua cara de pau, porque você vai ter que se apresentar para o professor e vai ter que pedir para participar daquela disciplina como aluno ouvinte.
Nesse caso, gente, fica mais fácil, digamos assim, se por acaso você já conhece alguém ali, algum aluno que já está fazendo a disciplina, tá? Então, eu já fiz disciplina como aluno ouvinte, mas na época eu já estava dentro do programa de pós-graduação. Então, eu não fazia disciplina, não consegui me matricular na época, eu nem lembro bem por quê, mas era uma disciplina de uma professora que eu gostava bastante. E eu queria assistir aquela disciplina, mas eu não fazia questão de ter créditos na disciplina. Para mim, o mais importante era ali o conhecimento mesmo. E aí foi assim que eu fiz. Mas também é uma possibilidade. Então, você se apresentar por um orientador, né, perguntar, falar que você tem muito interesse na disciplina dele. O não, eu sempre falo, o não a gente já tem, tá? Não tem problema. Você pode, então você tem várias possibilidades. Então, não custa nada você perguntar. E aí, uma outra possibilidade é entrar para um grupo de pesquisa. Então, entrar para um grupo de pesquisa de um orientador. É claro que, se você já conhece esse professor, estando ali como aluno especial ou como aluno ouvinte, vai ficar muito mais fácil de você participar de um grupo de pesquisa. Um orientador, ele não vai permitir também que uma pessoa aleatória, que ele nunca ouviu falar, etc., entre no grupo de pesquisa. Então, é legal que você se apresente de alguma forma. Então, você não precisa cair ali de paraquedas, né? Então, seja por e-mail, seja conversando com colegas ali que fazem uma disciplina do orientador, enfim, se apresente, se mostre. Mostre que você realmente tem interesse em fazer mestrado. Mostre que realmente você quer fazer a diferença, que você quer contribuir com um grupo de pesquisa. Então, existem várias possibilidades. Então, existem várias maneiras de encontrar um orientador. Você pode, inclusive, utilizar todas essas maneiras de uma vez. Não tem problema nenhum. O mais importante é você mostrar, Nutri, que você realmente está interessada, que você realmente quer fazer o seu mestrado, que você realmente pode contribuir com um grupo de pesquisa, que você pode contribuir com o seu orientador, e ele precisa sentir que você realmente quer fazer parte daquilo. Então, aqui ficam algumas sugestões, tá? Então, como eu falei, no meu caso foi por e-mail, mas eu conheço outras pessoas que fizeram, né, outras que fizeram outras maneiras, né, que usaram outras maneiras para conseguir um orientador. Tenho certeza que você vai conseguir. Então, vejo vocês no próximo vídeo.